Muito bem, a segunda parte então do capítulo 41 de Gênesis. Nós vimos a primeira parte, e esta primeira parte nós paramos no versículo 36, embora eu tenha citado algumas coisas do versículo 37 e 38, mas nós paramos no 36, e então nós vamos ver agora esta segunda parte deste movimento que Deus realiza na vida de José, de tirá-lo da prisão e levá-lo para o palácio. É isso que acontece nesse texto aqui. É um desses grandes feitos do Senhor, completamente inimagináveis, e eu tento aqui com vocês imaginar a cara dos egípcios naquele dia, quando eles viram um homem entrando acorrentado e com roupas que, ainda que fossem melhores do que a do seu dia a dia, mas ainda eram roupas de um prisioneiro, e especialmente aqueles que conviveram com ele no cárcere, vendo um homem no estado de presidiário entrar num palácio e sair de lá com roupas reais, e algo muito mais importante do que isso, alguém que não era nem visto nem lembrado, porque estava lá no interior de um cárcere, agora era alguém que passaria pelas ruas e alguém iria gritando antes dele: inclinem-se, inclinem-se, porque aí vem José, o grande governador do Egito. É ou não é coisa de Deus? Essas histórias, elas só são possíveis por causa da mão de Deus. Isso não tem nada a ver com o ser humano, nem com aptidão humana, nem com sorte ou azar, nada disso. Isso é obra de Deus, e é isso que acontece. Então, a partir do versículo 37, o que nós temos aí é que Moisés nos relata que aquele conselho que José deu foi agradável a Faraó. Faraó entendeu que esse conselho era bom: juntar comida, guardar em celeiros, pôr todo mundo para trabalhar, para cultivar, e depois, quando os anos de fome viessem, eles teriam alimento para atravessar aqueles 7 anos de muita fome. E então Faraó mesmo faz o elogio a José, dizendo: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Então é uma pergunta meramente retórica. Na realidade é um grande elogio que ele está fazendo a José. E o versículo 39, depois dessas coisas, então Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Lembra lá atrás do conselho que José deu? José deu para ele o seguinte: nomeia um homem ajuizado e sábio para tomar conta dessa crise. Aí agora Faraó olha para ele e fala assim: não tem ninguém nesse país mais ajuizado e mais sábio do que você, e foi Deus que fez isso com você. No versículo 40, então, Faraó não pede, mas Faraó, como todo rei, como todo imperador, ele dá uma ordem, e a ordem é a seguinte: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que você. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E então, este é o compromisso real de José. É como se fosse uma coroação, a nomeação de um primeiro-ministro aqui dentro dessa situação de monarquia. Seria como um primeiro-ministro, e José então vai receber, além disso, alguns presentes que são símbolos de autoridade. Ele recebe o sinete da mão, um anel, que é um símbolo, é a marca da casa de Faraó. Sabe aqueles anéis de reis antigos? A gente vê isso em filme de época, que o rei prensava sobre um plástico derretido em cima de um edital, de um plástico, para mostrar que aquilo ali é um selo real. Então Faraó põe o selo da casa dele nas mãos de José, dizendo que significa que agora José fala pelo rei.
José tem a marca do rei. Além disso, colocou nele roupa de linho fino, que é um sinal de que ele agora é uma pessoa da monarquia, da mais fina estirpe, é uma pessoa honrada e é uma pessoa de grande valor dentro daquela sociedade. Também uma pessoa livre de qualquer culpa. A ideia de linho branco na Bíblia está sempre associado a alguém que foi completamente justificado, perdoado, purificado, absolvido de qualquer tipo de dívida. Uma vez que ele vinha de um presídio, a roupa de linho fino, essa roupa era importantíssima para ele, que significava que ele não devia mais nada à justiça daquele país. Muito pelo contrário, agora ele era uma pessoa nobre dentro daquele país. Ele recebe também um colar de ouro, que é colocado ao redor do seu pescoço, e esse colar é uma joia real. Este colar é símbolo de alguém, como se fosse aquela faixa presidencial. Esse colar é uma joia que remete à posição que ele estava assumindo. Não só o anel real, mas também aquela joia, aquele colar que ele possuía. E outro aspecto também que era interessante dentro da hierarquia, dentro da autoridade dos egípcios, era os carros que você ocupava naquelas grandes procissões reais. Então o carro do imperador, do faraó, era o maior e o carro que ia à frente. E o próximo carro na sequência normalmente era o carro dos filhos de faraó. Era o carro dos herdeiros. Mas nesse caso aqui, faraó, ao invés de colocar seus herdeiros, ele coloca José no segundo carro abaixo dele. Ou seja, José realmente recebe um posto que é, sem dúvida nenhuma, o maior posto naquele lugar. E uma coisa maravilhosa que acontece, faraó põe um nome egípcio. Afinal de contas, José seria um governador do Egito, não podia ser um governador do Egito com o nome de hebreu, né? Então faraó dá um nome para ele. Mas o que esse nome significa? Diferente de Nabucodonosor lá na Babilônia, que dá nomes que remetem aos ídolos da Babilônia para Daniel e os seus amigos, nesse caso aqui, faraó não dá nome que remete aos ídolos da Babilônia, mas ele coloca em José um nome egípcio que faz menção do Deus de José mesmo. O nome que ele deu é Zafenate Paneia, nome que inclusive você encontra em livros de história antiga dos egípcios. Você encontra em livros deles mesmo, não livros nossos contando a história dos egípcios, mas livros de história egípcias. Você vai achar facilmente esse nome Zafenate Paneia. E o significado deste nome é Deus fala e ele vive. Esse é o significado desta palavra, Zafenate Paneia. Deus fala e ele vive. É a ideia de que esse moço esteve para morrer muitas vezes, e ele não morreu porque Deus está sempre falando a favor dele ou através dele, e através do que Deus fala, ele vive. Essa é a ideia. Deus fala e ele vive. Isso é coisa de Deus. Só Deus pode fazer algo assim. O que a gente não pode esquecer, e é exatamente essa a intenção de Moisés ao escrever esse livro inspirado por Deus, mas a intenção dele também como autor, e a intenção de Deus é fazer com que aquele povo hebreu massacrado, fraco, que estava voltando e caminhando por aquele deserto em direção à Palestina, esse povo precisava voltar a crer em Deus, e não apenas numa ideia sobre Deus, mas eles precisavam crer num Deus que faz coisas extraordinárias como essa. Não apenas abrir um mar, mas é um Deus que não só governa as forças naturais desse planeta, mas ele governa inclusive coração de reis, para fazer coisas extraordinárias como Deus fez na vida de José. José é a prova disso. José é uma prova viva dessa ação de Deus, que não esquece ninguém, que não abandona ninguém, que não faz com que você ande por caminhos que não sejam úteis. Muito pelo contrário, todos os lugares por onde Deus nos faz passar são completamente úteis para a nossa vida. Então, os trapos de presidiário da vida de José, os trapos de escravo, todas aquelas marcas que ele trazia consigo, daqueles longos anos de escravidão e depois de prisão, foram substituídos
por este colar no pescoço, este anel na mão, estas roupas novas e esta posição completamente poderosa e importante que Deus lhe deu. Antes de nós prosseguirmos aqui, há um aspecto muito útil em termos proféticos dentro do livro de Gênesis, porque o que Deus fez com José nesse capítulo 41 é exatamente aquilo que Deus faz com o homem pecador, e é a promessa nossa. Vejam só, nós vimos, inclusive domingo eu falei bastante sobre isso. Qual que é o estado do homem sem Deus? Morto, escravo e filho da ira, né, que nós lemos lá em Efésios capítulo 2. Morto, escravo e filhos da ira. Qual que era o estado de José? Ele podia ser dado como alguém que estava morto, né? Lembra que os irmãos dele sujaram as roupas, a túnica de sangue, foram para o pai e falaram: seu filho morreu. Foi levado para a casa de Potifar como um escravo. E terceiro, por causa de uma injúria, de uma mentira que contaram para ele, ele foi alvo da ira de Potifar e foi parar numa prisão. Morto, escravo e filho da ira. Dessa prisão, o Senhor o resgata. Resgata para uma vida nova, faz dele, ao invés de um escravo, de um prisioneiro, faz dele uma autoridade, um homem livre, e recebe-o na família real, inclusive lhe dá uma esposa, nós vamos ver na sequência, e ele de filho da ira passa a ser, esse termo obviamente não existia naquela época, mas eu posso usar hoje, passa a ser o queridinho do Egito, porque é o grande salvador do Egito, né? Então, o que está acontecendo na vida de José é um exemplo antigo do que Deus iria fazer na vida do seu povo. Algo que os hebreus estão experimentando quando Moisés está escrevendo esse livro, e algo que depois nós vamos ver o Senhor Jesus apresentando para nós como mensagem do Evangelho. Mas só para deixar isso em termos de proposições, vejam só, primeiro, o Senhor tira de nós nossos trapos sujos de pecado e nos veste da justiça do seu Filho Jesus. É o mesmo que Deus fez com José, troca trapos por linho finíssimo. Lá em Gálatas capítulo 3, 27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ele nos dá também todas as riquezas do céu. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É um exemplo do que aconteceu com José. Da prisão, ele é levado para a corte, onde ele é revestido de toda a riqueza do Egito. Usar aquele colar significava que ele também tinha autoridade e poder sobre todo o ouro do Egito. Além disso, a Bíblia também nos fala que o Senhor nos dará um nome novo. Do mesmo jeito que Faraó fez com José, dando-lhe um nome novo, lá em Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, tudo que está aqui em Gênesis aponta diretamente para Cristo Jesus. A história de José é um exemplo para nós e é um tipo para nós da obra de Jesus na nossa vida. José não é tipo de Cristo, mas no sentido do versículo do capítulo 41, José é um exemplo do que Cristo faz conosco. José passou por isso antes de nós. Ele foi libertado, ele foi transformado, ele foi revestido, ele recebeu riquezas e ele recebeu um nome novo. Muito bem. Isso serve para nós de alimento para o nosso coração, como servia para aqueles irmãos hebreus, para mostrar: Deus vem fazendo essas obras de transformação, de renovação, de restauração desde o princípio, e Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Aqueles que confiam em Deus e aprendem a descansar nele, esperar nas suas promessas, não se frustrarão. Aquilo que
bati bastante na tecla domingo falando sobre o caminho da graça. É o caminho da graça. O caminho da graça não tem final infeliz. O caminho da graça só tem final feliz. E nós precisamos perseverar nesse caminho, e sabemos que só podemos perseverar pelo sustentar diário do Senhor. Então nós devemos orar e pedir a Deus, me sustente nesse caminho, que eu quero permanecer firme até o dia de ver cumprida na minha vida as promessas do Senhor, como José viu na vida dele, como o povo hebreu viu na vida deles, como muitos já viram ao longo desses anos, dessa história grande que nós temos do povo de Deus. Muito bem, entrando aí, ou passando adiante, versículo 46, as preparações administrativas que José toma, né? Agora ele tem toda a autoridade. Faraó tinha dito, o que você falar vai ser feito, se você mandar o povo sentar, o povo senta, se mandar o povo levantar, o povo levanta. Então, a partir do versículo 46, o texto dá a idade aí para nós de José. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder conta, porque ia além das medidas. José tinha 30 anos de idade quando ele subiu. Era relativamente jovem, embora não fosse mais um adolescente, já era um homem já. E o que esse texto nos lembra também é da idade em que Jesus começou o ministério dele. Por um acaso também era aos 30 anos. Essas coisas não tem nada de acaso nisso. Isso é Deus mostrando, revelando sua história e repetindo e deixando pistas para aqueles que querem aprender, para aqueles que querem ver. Da mesma maneira que o povo lá em Israel, nos dias de Jesus, o povo lá na Palestina, tinha provas de sobra que Jesus era o Messias. E aí a gente percebe o quanto eles estavam cegos, porque são todos esses sinais, e não se enganem, pode parecer surpresa para nós esses sinais aqui, mas para o judeu, um judeu estudioso de formação, não é surpresa. Todo judeu conhecia o Pentateuco, conhecia de cor. Então, quando Jesus apareceu aos 30 anos de idade, realizando o seu ministério, falando as coisas que eles estavam falando, aqueles judeus, eles tinham elementos de sobra para identificá-lo como filho de Deus. Não fizeram, por causa da dureza do coração e da cegueira dos seus olhos. Mas vejam só, estas idades de José, existem mais outras que são mencionadas no livro, né? Lá no capítulo 37, versículo 2, nós vimos que ele foi vendido aos 17 anos. Agora aqui no 41, 46, ele sobe ao trono com 30 anos, ao vice-trono, né? Aos 39 anos, lá em Gênesis 45, 11, nós vamos ver que ele se revela aos seus irmãos. Ou seja, se você fizer as contas aí, no 4º ano de fome, né? Lembra, são 7 anos, aliás, no 3º ano de fome, ele se revela aos seus irmãos. Depois nós vamos ter lá no capítulo 50, no versículo 22, a morte de José com 110 anos. Se você observar por esse aspecto, você vai ver uma outra informação muito importante também. Qual foi o lugar por onde José passou a maior parte da sua vida? Foi na prisão? Foi na casa de Potifar? Foi na casa de Jacó? 110 anos, dos quais 80 anos ele viveu num palácio. E aí a gente acha que ele sofreu muito, que foi terrível, foi triste. Foi, sem dúvida, ninguém vai ter como mensurar esse sofrimento. Mas Deus o recompensou, dando para ele quase que 3 vezes mais de tempo de vida, num lugar muito melhor do que o lugar onde ele começou, tá? Então isso é significativo, isso é importante, porque a gente fica sempre com o lado dos primeiros dias dessa história, que é o lidar com esses 7 anos de fome,
e esses 7 anos de abundância, os 7 anos de fome, e esquece o que aconteceu depois. O que aconteceu depois foi que José ficou administrando o Egito durante esse período de 80 anos. É muito tempo, mas é um tempo em que Deus o abençoou e ele ajudou aquela civilização não só a sobreviver, mas também a prosperar. Um grande administrador à frente de uma grande nação. Uma ação interessante, vamos para as ações administrativas de José. Eu quero citar uma delas que eu considero que é muito significativa. Veja que José pôs todo mundo para trabalhar, todo mundo tinha que plantar, todo mundo tinha que usar um pedaço de terra e plantar. Fica claro isso no texto. Ele percorreu toda a terra, ou seja, ele não foi preguiçoso na sua tarefa, ele não foi, ele não deixou isso para a última hora, mas ele imediatamente posto no cargo, ele já começou a trabalhar com toda a terra, e ele fez algo interessante. Ele fez com que o cereal que era juntado, lembra que é uma quinta parte, né, 20%, o cereal não foi ajuntado na capital. O cereal não foi ajuntado numa cidade maior. Por exemplo, nós estamos aqui em Itapeva, então o cereal de Taboa, Correia, Barreiro e todas essas cidades menores aqui perto tem que vir para Itapeva. Não foi isso que ele fez. Cada município, cada cidade, cada vila ajuntou o seu cereal. O que isso tem a ver com a história de José? Se você lembrar, José veio de uma casa onde havia preterição e aonde havia preferência. Ele, por exemplo, cresceu sendo o irmão preferido. E o que isso deu? Isso deu um resultado bom? Ele cresceu numa casa onde o tratamento não era um tratamento equilibrado. Havia mais amor para um do que para outro, por causa daquela confusão de mães diferentes. Mas os tratamentos não eram iguais. E qual foi o resultado disso? Ódio, inveja, no caso dele, aquela circunstância toda que ele passou. Então eu acredito que não é apenas uma questão administrativa, é uma questão de alguém que aprendeu a duras penas que o tratamento desequilibrado gera problema, mesmo que seja um tratamento dentro de uma família ou o tratamento de um governo. Aqui não é um marxismo, um socialismo iniciado nas escrituras, não tem nada a ver com isso. Aqui é gente trabalhando, ficando com o seu capital, devolvendo 1/5 para o governo. Então você tem quase que uma descrição de um modelo capitalista aqui, muito bem desenvolvido aqui já em Gênesis, não tem nada de socialismo. Até porque depois eles não vão receber esse alimento grátis por parte de Faraó. Eles vão ter que comprar esse negócio. O que é de Faraó é de Faraó. O que é privado é privado. Durante aqueles 7 anos, eles usaram o que eles tinham de mantimento, o que ficou para eles, enriqueceram, construíram, guardaram se quiseram guardar, não guardaram se não quiseram, mas o fato é que quando aqueles anos de prosperidade passaram, algum tempo depois, a fome começou a se instaurar nas cidades e nas casas. E aí sim, quando isso aconteceu, cada cidade tinha o seu reservatório. Não para ser usado do jeito que o camarada quisesse. Tinha a sua reserva, que era uma reserva do governo, mas estava lá na cidade. E ela seria então, que é uma segunda medida administrativa que nós vamos ver no texto, ela seria comprada. Tá? Só que é o seguinte, São Paulo é gigante e não juntou o suficiente para ela, vamos pegar das cidades menores por perto. São Paulo compra das reservas de São Paulo. Itapeva compra das reservas de Itapeva. E aí tem um outro princípio, que cada um vai fazer o bom uso para cuidar da sua reserva, porque ninguém vai vir tirar da do outro. Vocês lembram quando aconteceu aí há 1 ano e meio atrás, aquela crise de água em São Paulo, né? Em algum momento alguém disse, não lembro aonde foi, alguém disse, olha, mas aqui em Itapeva nós estamos tranquilos, porque o nosso aquífero aqui, as nossas reservas de água aqui, elas são, se eu não me engano, falou 7 ou 8 vezes maiores do que a cidade consegue consumir.
então não tem jeito disso dar errado. Eu falei, ó, duas coisas. Primeiro, se Deus quiser, o aquífero seca, não importa o quão desproporcional ele seja. Então, vamos ser prudentes. Agora, por outro lado, a gente precisa pensar no seguinte: graças a Deus que nós estamos longe de São Paulo. Senão, todo esse equivalente de sobra aí ia ser sugado para aquelas represas lá. Por quê? Porque você tem, olha as incoerências das políticas atuais. Você tem uma metrópole, uma mega metrópole, que não se preparou em relação a armazenamento de água, e quando acontece um problema de água, eu assisti várias reportagens sobre isso, pesquisei sobre isso na época, várias cidades como a nossa, que tem um reservatório de água muitas vezes superior ao consumo, tiveram que se submeter a racionamento para poder emprestar água para os reservatórios de São Paulo. Quer dizer, não faz o menor sentido isso. É aquela ideia do rico que na hora da crise ele vai tirar do pobre, né? O pobre que se dane. Então, mas José não era assim. José era alguém que pensava de forma justa. Não foi a vida inteira assim, mas ele aprendeu, Deus ensinou para ele a fazer um tratamento que fosse um tratamento equilibrado com as pessoas, e foi o que ele fez, e essa coisa deu certo. Então, veja, havia fartura de colheita em todos os lugares, e em todos os lugares haviam celeiros que estavam guardando com aqueles cereais com toda a fartura. A fartura era tão grande que extrapolava a medida, né? É interessante que esta expressão de medida aqui que é usado, eram mais do que a areia do mar. Isso aí também não é por um acaso, e Moisés não escolheu essas palavras aí também por um acaso. Nós estamos estudando Gênesis. Vocês lembram da promessa do Senhor lá em Gênesis 17? Que é uma repetição da promessa de Gênesis 12? Que Deus fez uma promessa a Abraão, que a sua descendência seria tão numerosa como a areia que está na praia do mar. E aí, de repente, agora Moisés vai e escreve que havia mais cereal do que areia. Ou o cereal é como a areia daquele deserto, de tanto cereal que tinha. A ideia é, aonde o Senhor está abençoando, as proporções são sempre assim. São proporções que escapam às medidas que são medidas plausíveis. A ideia é que, mesmo que a cidade tivesse construído um celeiro gigantesco para acomodar aqueles cereais, nenhum celeiro de nenhuma cidade foi suficiente para guardar o tanto que eles conseguiram produzir. E lembra que o que era guardado era apenas 20% do que era colhido. Você já imaginou na prosperidade desse povo? Imagine quantas coisas eles construíram nessa época, quanta riqueza havia nesses 7 anos. Se as reservas de Faraó, que eram 20%, eram tão numerosas como a areia e não podiam ser medidas porque extrapolavam as ordens de medida que eles tinham naquela época, imagine o que esse povo enriqueceu. Muito bem. Nesse contexto também nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender sobre a família de José um pouquinho, depois nós vamos ver mais sobre essa família, mas algo interessante, que Faraó concedeu a José uma esposa. Vejam aí, vejam que coisa bacana. Versículo 45 diz que Faraó deu a José por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra. O nome aí parece até ser uma brincadeira, mas não é a mesma família. Eu já fui pesquisar para ver, mas a impressão que dá quando você lê isso pela primeira vez, fala assim, é muita ironia, né? Deus vai lá e pega a filha de Potifar, com Potífera, e dá, mas não é o caso, primeiro porque não acredito que ela fosse sacerdotisa e ele também não era sacerdote. Então essa explicação aqui, que é dada junto, já deixa claro que não se tratava da mesma pessoa ou da mesma família, né? Porque, vejam só, o nome da mulher era Asenate, filha de Potífera, e Potífera aí não é uma mulher, é um homem, e este homem era um sacerdote de On.
então não tem nada a ver com aquela família. Mas bem que podia ser, né? Só de castigo, mas não é o caso. Mas o Senhor foi e abençoou a José. Uma pergunta que fica: mas José não era hebreu? Ele podia se casar com uma egípcia? Vejam só, não havia nenhuma lei dada por Deus até então proibindo isso. Havia um cuidado, se você lembrar lá da família de Abraão, havia um cuidado da família de Abraão, especialmente da sua esposa, de que o seu filho não se casasse com alguém que fosse estrangeiro por causa da promessa que eles estavam perseguindo. No caso de José aqui, José, ele está completamente desconectado da sua casa, pelo menos nesse momento aqui. Completamente desconectado. E não há lei, embora ele fosse um homem que temesse a Deus, ele buscava a Deus, Deus falava com ele, falava através dele, mas não havia uma lei. E ele estava dentro de um contexto diferente. Então, na ausência de uma lei, num contexto diferente, sem cometer pecado, porque ele não está ele não está se casando com a mulher de outro homem, não está cometendo adultério, não está sendo poligâmico, não está acontecendo nada disso, ele está fazendo uma coisa completamente plausível. Então não há problema, não vejo nenhuma dificuldade na ideia de José se casar com alguém que não fosse da sua terra, pelo menos dentro desse contexto em que ele está vivendo. E a este casamento o Senhor concede a José 2 filhos, e os 2 filhos José dá nomes a eles que descrevem aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Olha só, o primeiro filho se chamou Manassés, e o nome tem a ver com a seguinte declaração de José: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Está dizendo, olha, esse filho é o filho que Deus usou para me fazer esquecer todas aquelas tristezas pelas quais eu passei. É como se ele estivesse dizendo, esse é o filho da minha alegria. Ele restaurou a minha alegria de viver, porque até então eu sofria muito com os meus trabalhos e também com as lembranças da minha casa. E depois Deus concedeu um segundo filho, a quem ele colocou o nome de Efraim. E a ideia é que Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Nos lugares onde eu derramei lágrima, nesses mesmos lugares, Deus me concedeu prosperidade e me fez alguém muito feliz. Então, vejam só, tudo na vida de José havia sido restaurado, mas o propósito de Deus não era apenas restaurar e salvar a vida de José e lhe conceder uma família. Esses 2 filhos, embora sejam meio egípcios, depois nós vamos ver lá na frente que eles recebem lugar na família de Jacó. Eles vão herdar a mesma promessa de Deus a Jacó e aos seus filhos, e estes meninos, Manassés e Efraim, passam também a ser herdeiros, juntamente com a família de Jacó. A família que era meia egípcia foi santificada pela presença do povo de Deus dentro daquela família, ou especialmente pela presença de José. Vamos lá, a partir do versículo 53, eu estou correndo porque é bastante coisa, e eu estou tentando atravessar isso o mais rápido possível. A partir do versículo 53, nós começamos a observar que aquele tempo de prosperidade acabou. E agora, a partir do versículo 50, fica claro que a fome chegou, né? A partir do versículo 53, a fome chegou naquela região, os 7 anos de prosperidade acabaram, e agora todo o povo do Egito, mas não só do Egito, mas de todo o mundo, a Bíblia diz que era todas as terras do mundo, passaram por uma grande crise, por um momento de fome. Houve fome na terra do Egito, mas houve fome também em todos os outros lugares, conforme José havia previsto. E a partir desse momento, então, as terras do Egito e as pessoas começaram a sentir essa fome e começaram a clamar. E quando elas começaram a clamar, a notícia chega a Faraó, e aí Faraó faz um edito lá e determina o seguinte, que as pessoas que estão passando necessidade e fome, elas devem procurar a José e comprar cereal. Por que comprar se eles deram 20% de suas colheitas para o império, ou para o reino de Faraó, sob o governo de José?
Por que comprar? Bom, em primeiro lugar, eles não deram coisíssima nenhuma. Eles devolveram a parte que era justa do rei, 20%. José estipulou isso e era um baita do negócio, porque eles ficam com 80% de tudo sobre uma terra que não lhes pertencia. Eles estão numa monarquia, tudo pertence ao rei, não tem propriedade privada aqui. Mas eles tinham um ganho privado, a partir desse acordo que eles tinham através de José. Agora, esses mantimentos, vejam só como é muito legal essas ideias, eu gosto dessas ideias políticas e sociais que estão na Bíblia. Vejam só, se o governo conseguiu guardar 20% e tinha suficiente para atravessar 7 anos, e se o povo tivesse feito a mesma coisa? Imagine se cada família, ao invés de gastar os 80% de mantimento que eles tinham, se eles fizessem o seguinte: nós vamos viver com 60% do mantimento e vamos guardar 20%. Toda a família teria para atravessar os 7 anos. Mas não fizeram isso. Talvez alguém lá fez, a gente não sabe. Mas o texto diz que houve fome por todos os lugares. E então eles tinham que ir comprar. Bom, pergunta: o rei não podia dar de graça? Se a situação é uma situação de fome? Aí tem uma frase que a gente gosta muito, que a gente diz hoje em dia: tudo que é de graça não tem valor. Não tem valor. Por que o rei está vendendo? Porque o rei precisa ficar mais rico? Porque o rei vai se valer de uma crise para encher os seus palácios de ouro? Não. Porque se fosse dado, não ia durar nem para 1 ano. Se fosse dado, o cara não ia fazer um copinho de trigo, de arroz por dia. Ele ia fazer 10. Ia sobrar, ele ia jogar fora. Mas vendido, ele vai economizar, porque ele sabe que ele vai ter que comprar por 7 anos. Então ele tem que economizar dinheiro para poder comprar durante 7 anos. E ele tem que comprar pouco. Senão, ou ele não dá conta de comprar, ou acaba a reserva do rei. E aí você tem a grande tarefa administrativa, eu acredito que é essa segunda tarefa. Porque administrar quando está tudo prosperando é fácil. Difícil é administrar quando não tem nada prosperando. E a tentação de você querer gerar um bem-estar nas pessoas. Guardem bem esse termo de gerar bem-estar, porque no dia, eu mudei a data lá, no dia que eu for falar sobre ideologia de gênero, antes de falar sobre ideologia de gênero, nós vamos entrar por um capítulo nesse estudo, que chama-se Revolução Afetiva. Nós vamos ver que até pouco mais de 100 anos atrás, o fator determinante para uma decisão, seja uma decisão tomada por uma família no café da manhã, ou uma decisão tomada na Suprema Corte, ou no Palácio do Planalto, o fator determinante não era o bem-estar do cidadão. Não eram aspectos afetivos, mas eram questões lógicas, racionais, fundamentais, produtivas. A nossa sociedade sofreu uma mudança e a igreja não percebeu, e a igreja está envolvida nisso, e os políticos não perceberam, e a sociedade não percebeu, mas nós fomos envolvidos numa grande cilada, porque nós estamos vivendo numa época em que o fator determinante para qualquer decisão é o aspecto da revolução afetiva. Aí a gente é durão e fala: eu não concordo com isso, não concordo com o homem, com a personagem da novela lá que está virando homem, não concordo. Aí você, passando de canal à noite, você vira e cai, estou citando coisa de ontem à noite. Você muda de canal e de repente cai no canal que está mostrando lá a tal que está virando homem. Aí ela fala alguma coisa, ou ele fala alguma coisa, começa a chorar e toca aquela música. Sabe aquela música que embalou você e o seu amor durante a juventude, que mexe com as suas emoções? Toca aquela música e parece que a sua raiva vai passando. Você começa a olhar e fala: coitadinho, que sofrimento. É assim que essa revolução afetiva está engolindo a gente. Está engolindo a gente.
Um camarada que saiu da Rede Globo, agora recentemente, que dirigia o Fantástico, ele deu uma entrevista essa semana, falando sobre o que vai acontecer na próxima novela. Essa novela que vão lançar agora, vai ter um casamento homossexual. E a grande briga que está acontecendo nesse momento é que eles estão tentando contratar 2 cantoras evangélicas. Tem que ser mulher, porque mulher tem um apelo afetivo muito maior do que homem. 2 cantoras evangélicas para pegar as duas, para pegar a melhor música, a música mais emocionante, mais fantástica dos evangélicos na atualidade, para tocar durante esse casamento. Você acha que é para afrontar? Não, não é para afrontar. É para ganhar pela afetividade. Porque a nossa sociedade é uma sociedade que idolatra bem-estar. É uma sociedade que perde filhos porque só se preocupa com bem-estar. Não se preocupa mais com verdade, com coisas absolutas, concretas. A gente só pensa em bem-estar. Olha aí, quem tem cabelo branco aí, quem não tem cabelo, vem cá, fala do seu pai. Ele estava mais preocupado com bem-estar ou com caráter quando ele te formou? Ele estava mais preocupado com bem-estar ou com o nome a ser zelado? Exatamente. Ah, mas eu queria tanto poder dar um bem-estar para o meu filho. O melhor bem-estar que os pais davam para os filhos há 50 anos atrás é ensinar para o filho para que ele fosse um homem honrado. Dava os bons conselhos. Aí nós viramos a sociedade do bem-estar. O menino chega em casa e fala: pai, eu acho que eu sou uma menina. Ô filho, você se sente bem assim? Então papai vai te apoiar. É a sociedade do bem-estar. Você acha que, vamos voltar lá, você acha que Faraó estava preocupado com o bem-estar do povo? Você acha que Faraó estava preocupado com as afeições dos egípcios? Olha, eu não quero nenhum egípcio chateado comigo. Então José, olha, se o cara tiver dinheiro, você vende, se ele não tiver, você dá. Mas olha, eu não quero ninguém bravo comigo. O esquema das redes sociais não é assim? Todo mundo quer receber o quê? Curtidinha, né? Aí um vai lá e escreve que não gosta, parece que o mundo cai quando a pessoa vai lá e diz: não concordo com você. O mundo vira do avesso. Por quê? Porque nós somos uma sociedade onde você tem que ser afetivo com todo mundo. Aí o pastor vai e prega no domingo aquele sermão que só falta arrancar caco do púlpito. E olha que esse nosso é difícil. Aí sai todo mundo emburrado com o pastor, porque veio todo mundo preocupado que as suas afeições fossem contempladas. O pastor não pode ferir minhas emoções. Os membros da igreja, um olha para o outro num cumprimento. Isso é o fim do mundo. Isso é um passo antes do inferno, da condenação, da morte. Um membro não dá um sorriso para o outro. Por quê? Porque nós somos uma sociedade que idolatra afeição e bem-estar. Se as pessoas ao seu redor não te fizerem se sentir bem, as pessoas não prestam. Tá? Vamos falar bastante sobre isso lá, no dia 5. Estou adiantando aqui, estou dando um spoiler para vocês. Nós somos essa sociedade aí, ó, que idolatra bem-estar. Mas quando você lê Gênesis, quando você lê, não é Gênesis, não, você pegar um livro de história aí de 100 e poucos anos atrás, você vai ver que a sociedade era uma sociedade estruturada sobre outras bases, não era sobre bem-estar. E o bem-estar é uma coisa maluca, porque o bem-estar tem a ver com afeições, afeições tem a ver com coração. Jeremias está dito o que sobre o coração? Enganoso. Enganoso. Aí você vê por que essa sociedade está do jeito que está, né? E a gente está sendo engolido. A igreja, ela não percebeu isso. Vocês podem observar que a igreja, saiu no último censo agora, saiu uma pesquisa muito interessante. Olha o que eles pesquisam sobre a quantidade de membros em igrejas. E não sei se vocês sabem que a quantidade de membros da igreja é muito maior de mulheres do que de homens na nossa geração. Vocês sabem por quê? Porque as mulheres são mais emotivas. E nós somos uma sociedade de revolução afetiva. Então, quanto mais emotiva for uma igreja, quanto mais atenção uma igreja der para afeições, mais ela está cheia de mulheres. Quanto mais fria, dura e seca for uma igreja, mais homens ou mais vazia, né? Já que os homens não vêm mesmo.
Eu não resisti à tentação. Me perdoe. Olha lá. Mas isso é verdade, gente. Isso aí saiu em censo agora. Pesquisa. Não é ideia, não é achismo, é pesquisa. Por isso que vai uma maluca lá e cria a igreja das princesinhas e tem milhares de membras da igreja. Vamos lá. Por que vocês acham que a esquerda elegeu uma presidenta no nosso país? Vamos lá, voltando aqui. Mas chegou a escassez e não tem nada de passar a mão na cabeça de ninguém. Chegou a escassez, tem muita comida, mas não é comida para ser dada, é comida para ser vendida. E cada um vai pegar o que dá conta, o que pode, para não ter desperdício. Além disso, isso daqui aponta para a Bíblia e aponta para o que Deus fez com a gente de uma maneira maravilhosa. Vejam só, nós não lemos há pouco agora, Efésios capítulo 1, versículo 3, dizendo que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de riquezas, de bens espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus? A gente não lê isso? A gente não lê também lá no Evangelho de João que o Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância? A gente não lê também o Senhor Jesus falando que se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos nele, nós pediremos tudo quanto nós quisermos e nos será feito? A gente não lê lá em Romanos capítulo 8, que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o próprio Filho, porventura não nos dará com ele graciosamente qualquer coisa? Olha lá, mas por que a gente passa aperto? Por que a gente não tem tudo o que a gente gostaria de ter? Por que as coisas não são mais fáceis para nós do que para as pessoas que são ímpias? Já que nós pertencemos a um reino onde ouro e prata só servem para fazer asfalto e parede. Nós pertencemos a esse reino. Por que nós temos uma vida difícil, com escassez de recursos muitas vezes? Por quê? Por que essa história lá da teologia da prosperidade, eu sou filho do rei, então eu tenho que prosperar? Por que essa história é falsa, mentirosa, não funciona? Porque o nosso Deus é um Deus que quer nos ensinar a depender dele todos os dias, a usar a prudência todos os dias, a confiar todos os dias, a sermos sábios todos os dias. Como foi a oração que Agur ensinou lá no Antigo Testamento, em Provérbios 30, e o Senhor Jesus ensinou lá em Mateus. Agur lá atrás disse: duas coisas te peço, não me as negue antes que eu morra. Afasta de mim toda falsidade e mentira, e não me dê nem pobreza, nem riqueza, para não acontecer que, estando eu rico, venha esquecer do Senhor e diga: quem é Deus? Ou que, estando eu empobrecido, venha a furtar e profane o nome do Senhor. Agur diz: me dá o que me for necessário. Aí o Senhor Jesus vai lá e nos ensina a orar e diz o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando o Senhor alimentou o povo lá, e vejam que, olha as coisas que Moisés está ensinando, mas o povo está vivendo todo dia. O alimento descia todo dia. Era para guardar para outro dia? Não, era para pegar só o que dava para consumir no dia. Porque se guardasse, o que acontecia? No outro dia amanhecia cheio de bicho. Só funcionava na sexta-feira, porque tinha que pegar o da sexta e o do sábado. Só, era o único dia que podia pegar e para guardar. É a escola de Deus ensinando a gente a depender dele, ensinando a gente a ser prudente, ensinando a gente a não ser esbanjador. Esbanjador. As coisas que Deus nos dá devem ser usadas com prudência, com sabedoria, sendo precavidos. Por isso que a mulher sábia é tão elogiada lá no livro de Provérbios, capítulo 31, porque era uma mulher que não deixava que as coisas fossem desperdiçadas na sua casa. Uma mulher sábia é assim. E nós encontramos essa escola de sabedoria em várias circunstâncias das Escrituras. Aqui está uma delas. O cereal não é dado, o cereal é vendido. Em cada cidade tinha um posto de venda e o cereal era vendido naquela cidade. É comida, mas não é comida para fazer brincadeira. É comida escassa e comida que custa dinheiro.
Assim também nos nossos dias, Deus, que é dono do ouro e da prata, podia encher a gente de um monte de coisa, mas isso ia fazer bem para a nossa vida? Isso ia nos tornar mais santos? Isso ia nos tornar mais sábios? E às vezes a gente fica sempre naquela luta, por que, gente, que eu não tenho uma vida mais fácil? Né? A gente fala, por quê? Alguns já estão com o cabelo branco, né? Estão ali, o cabelo branco não vai ficar mais fácil nunca. Olha, se ficar mais fácil, vai estragar? Então Deus diz, não, você é meu, você não vai estragar não. Então não vai ficar mais fácil. Se brincar, vai ficar mais difícil. Então a gente precisa, essa é uma proposta de toda a Bíblia, fazer com que a gente entenda que aquilo que a gente considera mal é bênção de Deus. E aquilo que a gente considera bom é maldição às vezes. Nem sempre, mas às vezes é. E a gente tem a mania de associar essa palavra bênção só com coisa que aos nossos olhos são coisas boas. Normalmente aspectos de vitórias econômicas ou sobre um problema de saúde. Mas nem problema de saúde, nem problema financeiro, nem problema de relacionamento, nenhum desses problemas aí são maldições de Deus ou são inúteis para a sua vida. Isso é coisa de gente que vem desses meios aí que não abrem nem a Bíblia e que ensinam um monte de bobagem. Vejam só, se você é de Deus, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que estão sendo formatados a Cristo Jesus. Ou seja, Deus está usando todos os meios necessários para fazer com que você seja mais parecido com Cristo. E isso envolve tudo na vida, né? Não envolve só os momentos de bonança, onde parece que o vento está soprando a favor. Aliás, esses momentos são os momentos que menos constroem a gente. Os momentos que mais constroem a gente, que mais trabalham a gente, são os momentos difíceis, são os problemas, são as lutas da vida. Essas são as horas que Deus está fazendo aquele trabalho mais minucioso no coração da gente. É quando a gente passa por aperto. E José é uma prova disso. José passou por uma prova muito difícil para ser o homem que Deus queria que ele fosse daquela nação. Agora, aquele povo também ia passar por uma prova difícil. Vejam só, uma nação idólatra. Veja, vamos juntar as coisas. Uma nação idólatra, muitos deuses, muitos ídolos. Uma nação idólatra que tem um primeiro-ministro, que é um homem que teme a Deus e que tem um nome, e o nome é o seguinte: Deus fala e ele vive. Olha, acabou a comida em casa, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ir lá falar como Deus fala e a gente vive. Olha como Deus faz as coisas. Durante 7 anos, toda a família daquela terra, quando pensava em comida, tinha que pensar em Zafenate Paneia. Tinha que pensar no Deus dos hebreus. A Bíblia não fala, mas eu acredito que muita gente daquela geração de José, assim como durante o tempo de Daniel, a influência de Daniel lá na Mesopotâmia é uma influência inquestionável. A prova disso são os magos do Oriente que vão adorar Jesus. Aquilo ali é resultado da vida de Daniel lá na Mesopotâmia, lá entre os babilônios, entre os persas e os medo-persas. É a influência de Daniel lá. Do mesmo jeito que eu tenho certeza absoluta que a influência de José lá no Egito, durante esse período que José viveu lá, rendeu sem dúvida nenhuma muita gente que temeu a Deus, que a gente só vai descobrir quando a gente chegar na glória. Não sei se vocês vão estar lá de olhinho puxado, com uma pintura daquela de egípcios, mas a gente vai olhar e vai, quem são esses aí? Ah, esses aí são os egípcios que creram em Deus na época em que Deus cuidou do povo através de José. Porque é impossível alguém temente a Deus passar por dentro de um povo e ocupar um posto como o posto que José ocupou e nenhuma pessoa aprender. Até porque Deus criou uma escola que era uma... Quantas vezes vocês vão ao mercado durante a semana? Eu descobri uma coisa morando ali no Jardim Maringá e tendo um mercado a meio quarteirão de casa. Se você tem um mercado a meio quarteirão de casa, nem que seja para comprar uma caixa de fósforo, você vai lá todo dia. É inevitável, é uma tentação aquilo. Você passa lá frente, mas dá uma vontade de dar uma entradinha naquilo, nem que seja para comprar uma bala. Mas você entra, dá uma voltinha lá por dentro. Tem um mercado perto de casa, é triste. Do mesmo jeito que o dia que você não tem dinheiro, é uma tentação, porque dá uma vontade de ficar triste, porque você passa lá à frente, não tem um centavo no bolso para dar uma entrada aí nesse mercado aí. Quantas vezes será que esse povo ia comprar cereal? Mas quantas vezes eles fossem,
eles teriam que lembrar do nome de José. Deus fala e ele vive. Deus fala e ele vive. Deus fala e ele vive. Eles decoraram isso. E meu desejo é que quando a gente chegar na glória, a gente encontre muito egípcio por lá, que aprendeu a temer a Deus nos dias de José. Porque para que tudo isso serviria se não fosse para salvar alguns? Então, nós temos que aprender a olhar de uma outra maneira para as crises e para os problemas que nós enfrentamos na vida. Precisamos aprender que Deus não é obrigado a nos encher de presentes e de favores, porque Ele é o nosso Deus e nós tememos a Ele. Deus, assim como Faraó e José, Ele não está preocupado em te encher de um monte de quinquilharia, de coisa que só vai te tornar preguiçoso, talvez desatencioso ou qualquer coisa assim. Deus está preocupado com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento, com sabedoria. E essa sabedoria, ela muitas vezes precisa ser talhada, ela precisa ser lapidada no meio do fogo, da provação, da luta e da dificuldade. Então, que a gente aprenda que bênção não é só sim. Bênção, na maioria das vezes, é não. É o não. É aí que você vai aprender. É no não. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que a gente cresça. Nosso Deus é o mesmo Deus de José, é o mesmo Deus dos Hebreus, é o mesmo Deus que fez estas coisas extraordinárias. Na semana que vem nós vamos ver o encontro de José com os seus irmãos. Porque Deus não quer só transformar a vida de José, Deus quer salvar também a família de José, não só famílias egípcias, mas a família de José e a família daqueles outros povos da Mesopotâmia. Semana que vem nós vamos ver José e a sua família, os desdobramentos dessa história. Vamos orar? Senhor, ajude-nos, ó Pai, a olhar para a nossa vida com os mesmos olhares que nós lançamos sobre a vida de José nesta noite, ao observarmos, ó Deus, estes tratamentos do Senhor na vida dele, as transformações que ele sofreu, seus aprendizados, e especialmente essa maneira dele administrar, que nos ensina muita coisa, que nos ensina, ó Deus, a respeito da maneira como nós devemos tratar as pessoas, de maneira equilibrada, de maneira justa, sem, ó Deus, tratar com preferência e com preterição outros, mas nós temos que tratar, ó Deus, de forma igual. O Senhor tem poder e tem onisciência, onipotência para escolher, para eleger, para preterir de forma justa. Nós não temos isso, ó Deus, e nós não podemos fazer isso, porque nós convivemos com semelhantes, com iguais a nós. O Senhor é Deus, é único, e todos nós somos criaturas tuas, ó Deus. O Senhor pode escolher, mas nós homens não podemos. Nós temos sim, ó Deus, que ter tratamentos que sejam justos, e José aprendeu isso e ensinou isso com esse tratamento que ele deu na administração daqueles cereais ao povo. Que o Senhor nos ajude a sermos assim também no nosso trabalho, na nossa família, que sejamos, ó Deus, justos no tratamento. Ajude-nos, ó Deus, a nos preocuparmos muito mais com a sabedoria, com a vontade do Senhor, com os conceitos sólidos e firmes da Tua Palavra, com as verdades absolutas dela, do que com o bem-estar nosso e o bem-estar das pessoas da nossa casa. A gente, infelizmente, ó Deus, tem negociado a verdade por causa de bem-estar, por causa de afetividade. A afetividade, ó Deus, ela brota de um lugar que o Senhor mesmo disse que é enganoso, é desesperadamente corrupto, que é o nosso coração. E como a gente se engana, Senhor. Agora, Deus, nos livre, ó Pai, dessa influência maciça da cultura do nosso tempo, e nos ajude a voltar, ó Deus, àqueles princípios sólidos e aprendidos e ensinados na Tua Palavra, Deus. Princípios, ó Deus, que são extraídos da lei do Senhor. Princípios, ó Deus, que são verdades absolutas, que preservam a nossa vida e preservam a nossa família. Que antes de nos preocuparmos, ó Deus, com o bem-estar dos nossos familiares, as pessoas que nós gostamos, com as pessoas com as quais nós convivamos, ó Deus, que nós nos preocupamos, ó Deus, com a verdade e com o engano, ensinando-as a verdade, ó Deus, e combatendo o engano e a mentira, mesmo que isso gere desconforto, porque a gente realmente não está nesse mundo. A Tua Palavra deixa isso claro. Nós não estamos nesse mundo, ó Deus, para gerarmos conforto nos corações. O Teu Santo Espírito faz isso, o Evangelho faz isso,
mas o nosso papel é o papel de proclamar, mesmo que isso gere desconforto nos corações. O teu filho Jesus, quando esteve aqui, disse: eu não vim para ajuntar, eu vim para dividir, eu vim para colocar filho contra pai, pai contra filho. São palavras de Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a considerar que a nossa maior responsabilidade, ó Deus, é a fidelidade ao Senhor e à tua palavra, e não o bem-estar, ó Deus, nem nosso e nem dos outros, porque o supremo bem-estar é aquele que o Senhor produz através da transformação e libertação do nosso coração. Bem-estar esse, ó Deus, que vai ser desfrutado de uma forma plena no novo céu e na nova terra. Até lá, nós vivemos uma vida de dores, como foi a vida do Senhor Jesus, mas vivemos com alegria porque sabemos que jamais teremos que ser pregados numa cruz para sermos salvos, porque Cristo foi no nosso lugar. E por isso, ó Deus, podemos viver com segurança nesses dias, que fomos, ó Deus, salvos e comprados com o sangue de Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a guardar essas convicções e andar, ó Deus, de forma destemida neste mundo. O Senhor não é obrigado a nos fazer prósperos, assim como o faraó não era obrigado a dar comida para aquele povo. Mas o Senhor, sim, deve ser honrado, e nós somos obrigados a honrar o nome do Senhor, é a tua palavra, porque isso é justo, ó Deus. É justo porque nós devemos ao Senhor, é justo porque o Senhor nos deu esta ordem, é justo, ó Deus, porque nós dependemos do Senhor todos os dias. Por isso, ó Deus, ajude-nos, ó Deus, fortalece-nos, para que a gente não ande atrás tão somente de felicidade, mas que a gente lembre que a nossa felicidade final e última está reservada com o Senhor. Aqui, ó Deus, nós somos como peregrinos numa terra estranha, que precisamos trabalhar arduamente para levar a luz do Senhor e o sal da tua palavra para este mundo, ó Deus, em trevas. Então ajuda-nos nisso, ó Deus, e livra-nos de todo engano e de toda maldade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.